Olá pessoal, dando continuidade à nossa videoaula sobre Bootstrap, vamos agora fazer a parte do menu pessoal. Então a ideia é que nós possamos colocar aquelas informações do perfil referente aos dados pessoais do aluno, né? Ou no meu caso, do professor. Então, só para nós termos aqui uma visualização do que será feito, né? Eu vou pegar essa fotinha. Eu vou colocar uma descrição que ainda não existe, né, aqui, né, no nosso site antigo, na frente da fotinha, tá? Então, eu vou ter uma coluna, duas colunas, e, e essas colunas eu vou explicar como é que a gente trabalha com elas no Bootstrap. E também eu vou ter nessa página de dados pessoais essas informações aqui, tá? Então, basicamente, na aula de hoje nós vamos reproduzir o menu que tem essas informações que eu selecionei, tá? E para isso, pessoal, o Bootstrap ele trabalha com um sistema de grade, né? Ou grid em inglês. Então, ele tem por padrão 12 colunas essa grade. Nesse caso aqui, ó, essas 12 colunas foram divididas em 3. Então, cada uma dessas 3 colunas, se a gente pegar 12 e dividir por 3, o resultado é 4. Então, cada uma dessas colunas tem 4 colunas, tá? Então, 4, 4 e 4. Então, toda vez que a gente for trabalhar com uma tela em Bootstrap, os elementos são organizados neste sistema de grade. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos criar um container que vai armazenar essas colunas e vamos criar as linhas e as colunas, tá? E eu vou ensinar como é que a gente faz as proporções, né? Como é que a gente faz para trabalhar com os tamanhos de tela e a quantidade de colunas por tamanho de tela, o que é bacana. Então, a gente pode personalizar a quantidade de colunas que será exibida de acordo com o tamanho da tela. Por exemplo, em telas pequenas, nós podemos ter quantidade de colunas diferentes do que para telas extra pequenas, do que para telas médias, telas grandes e telas extra grandes, tá bom? Então, vamos fazer isso agora. Vamos aqui para o nosso código e vamos começar a criar a nossa tela. Então, só para a gente ter de novo aqui uma noção do que será feito, eu vou primeiramente criar uma coluna ou várias para armazenar a foto e uma coluna ou várias para armazenar uma descrição na frente da foto, tá? Uma descrição do meu perfil, tá bom? Então, vou voltar aqui para essa página, vou deixar ela aqui já carregada, tá? Estou no tamanho de tela grande e vou aqui para o código, tá? Estou em dados pessoais e vou aqui para o meu código. Muito bem. Então, vamos começar a criar o nosso container, tá? Então, div container. Class, aliás, né? Sempre class. São as classes do Bootstrap que a gente está usando. Já vou fechar meu div aqui. E aqui eu vou chamar uma classe do tipo container. Existe container e container fluid. O container fluid, né? O container traço fluid, ele ocupa a tela inteira. Eu vou usar o fluid porque eu quero que o meu container ocupe o tamanho da minha tela toda, tá? Agora, dentro do meu container, eu vou começar a criar minhas linhas e colunas. Então, div class hall, para falar que é linha, tá? Então, estou criando a minha primeira linha. E a primeira linha minha vai ter a foto e a descrição da foto, tá? Essa que é a ideia da minha primeira linha. Tem a foto e a descrição da foto. Vamos criar nossa linha. E agora, nessa linha, nós vamos ter duas divs, né? Uma para cada conjunto de colunas. Então, não é uma coluna, é um conjunto de colunas, porque sempre o Bootstrap trabalha com 12 colunas, né? Então, para a foto e depois para a descrição da foto, né? Obviamente que eu quero uma quantidade menor de colunas para a foto e uma quantidade maior de colunas para a sua descrição, tá? Então, vamos lá. Vamos colocando aqui, vamos começar colocando só o call, tá? Para ver o que acontece. Depois a gente trabalha com os tamanhos das colunas. Então, o primeiro conjunto de colunas vai ter a imagem, que eu chamo de foto.jpg, já está lá na pasta. Vou colocar um tamanho para ela de 100.
que acho que é um tamanho que eu já testei, que ficou bacana. E um áudio aqui com a descrição da foto, né? Foto do perfil. Beleza. Agora nós vamos fazer o nosso segundo conjunto de colunas, né? Que vai ter a descrição. E eu já vou deixar a descrição escrita aqui. E aí é o seguinte, tem um componente interessante de se utilizar aqui na descrição. Não, na verdade é o seguinte, a descrição ela vai ter, eu vou fazer um subtítulo, tá? Vou criar dentro desse div call que eu vou criar mais duas divs, tá? E vai ser uma div para o título e para a descrição em si. Então eu vou colocar aqui assim, ó, div class. E aí eu vou usar as próprias classes do Bootstrap, que é o fonte, weight, bold, tá? Isso aqui é um atributo do Bootstrap que deixa a fonte em negrito. E eu vou criar agora aqui um div para a descrição mesmo, o texto, né, da descrição. E esse texto eu quero que ele fique justificado. Aí eu vou usar também uma própria classe do Bootstrap para justificar texto, que é text justify, tá? Então já tem essa classe lá. E eu já vou pegar uma descrição pronta minha aqui e nós já vamos fazer um teste para ver como está ficando, tá? Vamos colocar aqui uma descriçãozinha. Olá, sejam todos bem-vindos à minha página pessoal. Essa é a página que foi construída utilizando o Bootstrap para que o conteúdo seja melhor visualizado em dispositivos com tamanhos de telas diferentes. Vamos lá agora ver como está ficando. 5. Ah lá. Então percebam que algumas melhorias podem ser feitas, né? Primeiramente, vocês podem notar que a foto ficou praticamente colada, né? Aqui na barra de navegação, assim como também a descrição, né? E como eu não especifiquei a quantidade de colunas, automaticamente o Bootstrap deixou 6 para cada lado, né? Se eu for diminuir na tela aqui, ó, vai chegar um dado momento que ele vai poder passar para baixo, ó. Ele está passando para baixo só quando está chegando no limite mesmo de visualização, né? Dos caracteres. Eu quero melhorar isso aqui. Primeiramente, eu quero colocar menos colunas para cá e mais colunas para cá. E eu quero também dar uma margem para essa linha toda em relação ao navbar, tá? Então, vamos fazer isso aqui. Então, vamos começar a trabalhar com as colunas. Eu acho que nessa proporção aqui, 2 colunas para foto, já que são 12, né? 2 para foto e 10 para a descrição, fica de bom tamanho para telas grandes, pelo menos, né? Para telas grandes. Então, como eu quero para telas grandes, eu vou colocar aquele LG, né? Então, eu posso colocar assim, ó, call LG2, certo? Ou seja, as 2 colunas, mas isso aqui é para foto, tá? Para foto. Para foto eu quero um call LG2, ou seja, para telas grandes, 2 colunas, e o resto, né, que são 10, para telas grandes. Então vamos ver como é que ficou. Ah lá, já melhorou, né? Outra coisa que eu posso fazer é centralizar a foto. Aí eu, da mesma forma que eu fiz o text justify, eu posso fazer um text center. Centralizei a foto, fica mais bacana. Agora falta a margem, né? Eu quero a margem na linha toda, tanto aqui quanto aqui. Se é na linha toda, eu posso vir no Hall e colocar uma margem.
E no Bootstrap, a margem a gente trata com M e, no caso, se for top T, se for bottom B, a letra da direção da margem que eu quero, tá? Então, eu quero uma margem em torno do, tanto em cima quanto embaixo, ou seja, no eixo Y. Então, basta colocar Y, que aí coloca uma margem em cima e embaixo também. Eu vou colocar 2, tá? Que já é o suficiente para ficar bacana, tá? Vamos ver como é que ficou aqui. Ah lá, ele criou uma margenzinha aqui, ó, nos dois lados e embaixo também. Quando a gente colocar algum componente aqui embaixo, nós vamos poder perceber essa margem, tá? Se nós quisermos colocar uma margem lateral também, para não ficar muito perto aqui, ó, tá? Nós podemos colocar. Aí basta, né? Nós vimos aqui colocar margem X, de eixo X. Eu vou colocar um, porque eu quero só um pouquinho de margem no eixo X. Ah lá, já melhorou, colocou uma margenzinha aqui, tá? Então o perfil aqui tá com negrito, aqui tá bacana, tá beleza. Agora nós podemos ir ajustando aqui na medida que a gente quiser, tá? Então se eu for diminuindo aqui, ó, ah lá, aí já passou, quando ele já entrou no tamanho aqui de tela menor do que o muito largo, ele já colocou o conteúdo um debaixo do outro. Eu não quero que isso aconteça. Então eu quero que quando for diminuindo aqui, ó, e fique entre o médio e o grande, que eu altere essa quantidade de colunas aqui, mas não para que isso aqui não aconteça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma segunda configuração de coluna para MD, que é tamanho de telas médias. E eu vou colocar 3 colunas para telas médias em diante, né? Ou seja, de média a larga, para que a foto ocupe 3 colunas entre médio e grande, tá? E se ocupa 3, aqui vai ocupar, também eu tenho que ajustar, porque 3 para 12 faltam 9, né? Então, vamos ver como é que ficou aqui. Agora dei o F5, vou mudar aqui. Ah lá, percebo que agora não foi para baixo, né? Agora vai ficando com 3, 3, 3, 3, 3, 3 e vai, quando vai para small, que ele vai para baixo. E eu vou manter assim, que assim eu acho que já está bacana. Já ficou bem interessante. Nós podemos também, né, colocar aqui algumas configurações adicionais. Como, por exemplo, nós podemos colocar uma cor de fundo na descrição. Aí nós podemos usar, por exemplo, BG Light para colocar um cinza, por exemplo. Né? Vou colocar um cinza aqui. Ó. Ah lá, bacana. Nós podemos também colocar uma margem. Vamos ver aqui. Ó. Quando vai para baixo, eu percebo que quando vai para baixo aqui, ó, fica grudado a distância entre a foto e o perfil, a descrição do perfil. Quer dizer que eu posso colocar uma margem nesse componente aqui, top, para que isso aqui não fique grudado. Então, aí como é que eu faço isso? Eu venho aqui nesse componente, né, que é esse div aqui, venho aqui em MT de top e coloco a margem que eu quero. Eu quero uma margem pequena aqui, vou colocar 2, tá bom, tá? Margem, então, uma margem top de 2, tá? Só que eu quero uma margem top de 2, exceto quando não tiver, né? Eu quero uma margem top de 2 somente quando a tela tiver de médio para baixo. Então, de médio para cima, não. Então, de médio para cima, eu quero 0. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, MD 0. Então, quer dizer que de médio para cima é 0 e de médio para baixo é 2. Tá? Então, vamos ver como é que ficou aqui. Ah lá, colocou aqui. Mas se for de médio para cima, aqui já ele não adiciona 2. Senão, ele colocaria mais 2 margens para cima aqui. Ó, quando fosse de médio para cima. E eu não quero isso. Eu quero só de médio para baixo. Tá? Então, olha para você ver que interessante que a gente pode fazer. Né? Configurações personalizadas de acordo com o tamanho da tela. Tá? Então, acho que aqui já ficou bacana. Nosso código aqui já ficou bem arrumadinho. Nós podemos partir para aquela parte da descrição, tá? Aquela parte da descrição. Então, nós podemos criar aqui agora no nosso site
essa descrição dos dados pessoais aqui. Ó. E para isso, eu vou utilizar um componente aqui embaixo, que é um card. Então, se for aqui no Bootstrap, vocês procurarem aqui componentes, vai ter um componente chamado card, de cartão. Esse card ele cria algo interessante que eu quero, que é isso aqui, ó. Um título e um conteúdo. Então eu quero fazer isso aqui, ó. Então vamos fazer isso aqui. Um cabeçalho e um conteúdo. Rodapé eu não vou criar, tá? Mas o card é um componente que tenta simular um cartão. E eu vou utilizar isso para nós criarmos aquelas descrições de nome, endereço, sexo, e-mail, aquelas coisas lá que nós temos no perfil. Então, vamos lá. Então, para criar um card, vou criar aqui, eu vou criar um card logo abaixo, dentro do nosso container, tá? Tá dentro do nosso container, mas logo abaixo da nossa linha, tá? Logo abaixo da nossa linha. Vai ser um outro componente que fica abaixo da nossa linha. Então, vou colocar aqui div class card, tá? E eu vou colocar uma margem para não ficar grudada com a linha de cima, eu já vou colocar uma margem aqui, my de 3, tá? Para dar uma distância bacana com o componente de cima. E vou também já criar aqui um div class, um cabeçalho do nosso cartão, vai ser um card header, sugestivo o nome, tá? Aí eu posso usar um fonte weight bold, que eu tá aqui em cima, para colocar em negrito, tá? Eu posso colocar aqui informações pessoais. Fecho meu div. E vou criar o meu body agora do meu cartão. O corpo do meu cartão. Class card body. Vou aqui fechar o meu div. Vamos ver como é que tá ficando o meu cartão. Aqui, F5. Tá aqui, ó, informações pessoais, tá? Eu já deixei uma margem para cima e para baixo aqui, para ficar mais longe aqui mesmo de propósito. Aqui ficou em negrito, tá? E agora aqui dentro eu quero colocar essas informações aqui, ó. E percebo que a informação de descrição de label, né, que é isso aqui, ó, o label fica em negrito e a descrição fica sem negrito. E tem uma maneira de fazer isso automático em HTML, tá, pessoal? E já não é Bootstrap, é HTML mesmo, que é através de um conjunto de tags chamada DL, DT, DD. Então, quando a gente coloca um DL e dentro do DL, DT e DD, o DT fica em negrito e o DD fica sem negrito. Então, seria título, descrição, tá? Então, isso é automático. E eu vou fazer um ajuste de colunas para esse DT, que é o título, e DD, descrição, da mesma forma que nós fizemos um ajuste de colunas aqui para foto e perfil. Então, vai ter, por exemplo, aqui nome, e Antônio Rafael Santana. Antônio Rafael Santana precisa de mais colunas do que o label nome. Então eu vou utilizar rows e calls, ou seja, coluna eu fiz aqui, para que esse ajuste de tamanho fique também automatizado, igual a gente fez aqui, com foto e descrição do perfil. Então é isso que eu quero fazer. Então, dito isso, vamos ao código. Então eu vou criar aqui dentro do meu card linhas e colunas, primeiramente. Tá? Então, vou criar aqui um DL, como eu falei, que é um conjunto DL, DT, DD, tá? Então vai ter um conjunto assim, ó, DL, fecha DL, tá? Eu vou criar os DL, DT, DD só para vocês entenderem, DT e aqui DD, tá? Aí eu fecho o DT e eu fecho o DD, tá? Fecho o DT e fecho o DD. Isso aqui é para ficar automatizada a questão do negrito e da descrição, né? Negrito no label e descrição sem negrito. Então, o DD é a descrição e o DT seria o label. Então, o label, o que é o label? O label é nome. Esse é o label, tá? O label é nome. E o que é a descrição? A descrição é Antônio Rafael Santana, tá? Esse aqui é a minha descrição. Então,
Vamos ver como é que ficou isso aqui, primeiramente, né? Sem colocar as linhas e colunas. Ficou assim, ó, um debaixo do outro. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero usar o Bootstrap para que isso aqui fique aqui na frente e se adeque ao tamanho da tela. Ou seja, telas grandes fiquem na frente, telas pequenas aí sim vai para baixo, tá? Então, o que eu quero fazer aqui? Vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou transformar isso aqui no class hall. E eu vou utilizar aqui um class call nos dois, tá? Dois. Call aqui e class call embaixo também. E vou fazer aquele ajuste de proporção. Então percebam que eu posso usar isso não só no div, né? Estou usando nesse conjunto de tags DL, DT, DT. Então, vamos ver aqui como é que fica. Ah lá, ficou 6,6, né? Igual aqui ficou 6,6 no início. Então agora eu já vou fazer um ajuste aqui que eu sei que fica bacana. Que é colocar isso aqui com SM, ou seja, telas pequenas. A partir de telas pequenas com 3 colunas. E a partir de telas grandes com 2 colunas. Na descrição. No label. E na descrição a gente complementa, né? Aqui para chegar a 12 faltam 9. E aqui para chegar a 12 faltam 10. Tá? Então vamos ver como é que ficou. Ah lá, ficou mais próximo. Tá? À medida que vai diminuindo, né? Ele vai aproximando. Olha lá. Ele aumentou o número de colunas, ó, perceba. Com tela grande é o número de colunas. Com tela menor, olha lá, ele aumentou o número de colunas aqui automaticamente. Se eu continuar diminuindo, olha lá, ele altera e até vir para baixo, tá? Então, é esse o efeito que eu queria que fosse realizado. Então, está funcionando perfeitamente e está em negrito e aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou repetir isso aqui para as demais opções aqui, ó, que é sexo, profissão, data e e-mail, tá? Então, vou repetir isso aqui, tá bom? Eu já tenho isso aqui pronto. Basicamente é a mesma coisa, só mudando os textos, tá? Aí vocês vão fazer com a descrição dos dados de vocês. Então, vou repetir tudo, tá? Igualzinho, só que com as outras informações. Sexo, masculino, profissão, estudante, no caso do meu professor, né? Você estudante, profissão, professor, data de nascimento e e-mail, tá? Então, é isso aí que vocês vão fazer. Percebam que cada DL é uma rol, DT é call, DD é call. Rol, call, call. E aí vai repetindo, tá? Só muda o conteúdo. Vamos ver como é que ficou. Tá ali. Muito bem, pessoal. Então, fizemos o nosso menu utilizando o sistema de grade, margens, DT, DL, tá? Então, na próxima videoaula nós vamos tratar do menu filmes, tá bom? Obrigado a todos e até lá. Tchau!